É você, sabe, é pesquisar, você ter carinho pelo assunto. E dentro dos dons espirituais, você buscar aquele que melhor se encaixa à sua vida. E, obviamente, as igrejas hoje, eu não sei porquê, mas a impressão que eu tenho é que todos gostariam de orar em línguas. Amém? Amém. Realmente é gostoso ver um lugar onde há o fervor do Espírito e tem muitas pessoas orando em línguas. Só que tem uma coisa, irmãos. A oração em língua, ela edifica somente a você. As pessoas que estão ao seu derredor, ao seu lado, as pessoas que estão te ouvindo, elas não estão entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Porque, na verdade, o dom de línguas, ele edifica somente a pessoa. E quando a gente fala em buscar com zelo os melhores dons, então bom seria se a igreja hoje buscasse não orar em línguas, mas, Senhor, me capacita para que quando alguém orar eu possa interpretar essa língua. Assim a igreja toda pode ser edificada, não é verdade? Mas um dom que abençoa a igreja, um dom que abençoa as pessoas que nos ouvem, é o de profecia. Quando nós vamos profetizar, sabe, revestido de fé, cheio de fé, e sabendo que o nosso Deus pode todas as coisas. Então é por isso que eu falei, vi diáconos, vi presbíteros, estou vendo pastores aqui, mas profetas no nosso meio tem? Amém. Glória a Deus, aleluias. Abra a palavra do Senhor. Não estranhe para um aniversário este texto. Deus sabe de todas as coisas, amém? Profeta Ezequiel, capítulo 37. Glórias a Deus. Antes da palavra, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia foi a enciclopédia mais inteligente que eu já encontrei. Por que enciclopédia? Porque é um livro, né, de capa a capa, aonde contém dezenas de outros livros dentro. Então se torna uma enciclopédia. É um livro que não envelhece. É um livro que nos exorta a cada dia. É um livro que nos instrui a cada dia. É um livro que nos faz conhecedor de Deus cada dia mais. E ele não envelhece. E o interessante é que nesse livro, ou nessa enciclopédia, existem palavras que falam do passado, que falam do presente e que também falam de futuro. O que será do seu futuro? Eu não sei. Porque o futuro não me pertence, não te pertence, mas pertence ao Senhor. É como o irmão falou, 20 anos atrás falaram, olha, você será um José no Egito. Irmãos, eu busquei muito, sabe, com fidelidade, com esmero, me tornar um pregador da palavra de Deus, para que eu pudesse, assim como eu tive o privilégio de um dia ser salvo pelo Senhor, eu levar dezenas de pessoas aos pés da cruz e ser salvo também. Isso é o que me agrada, falar do autor e consumador da vida. O pastor Reinaldo falou de presidente aqui. Na verdade, eu nunca pedi para ser presidente de nada. Muito pelo contrário. Nas épocas onde os feitos humanos deram rasteira na nossa igreja, onde nós tivemos problemas seríssimos, porque nós estávamos com uma igreja praticamente de 1000 membros, e ela praticamente foi a zero, por causa de problema humano. O Senhor, Ele me honrou como pregador da palavra, e eu tive a honra de pegar uma igreja machucada, uma igreja praticamente desfeita, e levar a essa igreja a um patamar de 1000 membros de novo. Mas não é pela quantidade de membros, irmãos. Eu estou muito feliz pelas pessoas, pelo tanto de pessoas. Aliás, eu estou feliz em ver o tanto de cadeira vazia que está aqui, porque na verdade não tem, né? Tá? Se for pôr as pessoas todas sentadas, não vai ter cadeira para todo mundo.
E a verdade é que esta palavra, ela não fala só de passado, presente e futuro, mas ela também fala das coisas espirituais e de promessas que Deus fez também para outros povos. E esse texto que eu escolhi hoje, ainda que seja um texto para Israel, ainda que seja um texto que vai acontecer lá no futuro, mas eu quero te dizer que eles vão desfrutar disso lá no futuro. Mas eu hoje já tomo posse e vivo esta palavra, porque onde um profeta de Deus passa, ele tem que profetizar a vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Abra aí então em Ezequiel 37. E eu gostaria de convidar a igreja respeitosamente a se colocar de pé. Não é um texto longo. E nós vamos ler assim, olha, eu vou ler na minha tradução, você acompanha na sua, mas eu gostaria que todos prestassem muita atenção na leitura deste texto. Aquele que está sem Bíblia, chega perto de alguém que esteja com a Bíblia para você acompanhar. Amém? Favoreça a Bíblia aí para o seu vizinho. Essa palavra, ela relata a visão que este profeta teve de um vale de ossos secos. Mas não eram ossos secos simplesmente, irmãos. Aqui, pela leitura do texto, a gente vê que eram ossos sequíssimos. Ele estava mais do que seco. Então preste atenção. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. O Senhor o diz. Feche seus olhos. Pai Santo, eu peço em nome de Jesus que a palavra de sabedoria esteja sobre mim nesta noite. Porque, Pai, eu não posso acrescentar um fio de cabelo na cabeça de ninguém, e nem posso, Pai, fazer nada por mim mesmo, porque na verdade, Senhor, eu vivo na total dependência do Teu Espírito. Então, Senhor,
que o Senhor mesmo possa falar e o teu Espírito fazer no nosso meio, mas que nesta noite nós possamos receber o dom, Senhor, de profetizar com fé e autoridade, Senhor, para onde quer que estejamos, nós possamos fazer as coisas que verdadeiramente são necessárias vir a acontecer, Pai, na vida de cada um. É o que nós pedimos na passagem deste 9º aniversário, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Pode se assentar, queridos. Glórias a Deus. Então eu fico imaginando, irmãos, a vida deste profeta, que eu posso só imaginar, porque na verdade isso aqui aconteceu há centenas de anos antes da vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que nos concedeu a graça, né? Nos fez esse favor que na verdade nem merecíamos. Então eu só posso pensar a respeito desse profeta, e eu posso imaginar aquela situação, ele passando ali, passeando naquele vale, e ali o que ele podia ver eram ossos esbranquiçados, secos, sequíssimos, que não havia a mínima esperança, para dizer a pura verdade, humanamente falando, nem de ajuntar, sabe, aqueles ossos aos seus ossos, como estava escrito aqui. Porque é assim, se você desmontar uma mão, tem uma quantidade de ossos na mão que você não vai acreditar. Então aquele profeta começou a olhar para tudo aquilo ali, e eu imagino aqui no meu coração que ele pensava: o que o Senhor quer falar comigo a respeito dessa montanha de ossos, dessa montanha de seres mortos, trazendo para os nossos dias, irmãos, trazendo para os nossos dias. Olha, outubro está aí. Também não sou político, não sei se um dia vou ser, talvez não, Deus o sabe, mas outubro está aí. Nós temos que votar num presidente. Esse presidente, ele traz consigo um vice. Nós temos que votar ali em um senador. Esse ano é um só, né? Um senador. Nós temos que votar ali em deputados federais e estaduais. E nós temos que ter muita responsabilidade nisso. Sabe por quê? Porque esses homens vão fazer as leis que nós vamos estar debaixo dela. Nós não fazemos a lei, mas nós temos a responsabilidade de votar em alguém que possa fazer a lei honestamente. Não uma lei que ele possa viver, sabe, se beneficiar dela, só ele se beneficiar. Então, voltando aqui para a igreja e para a palavra de Deus, e para os dias atuais, as coisas que nos cercam, as coisas que têm acontecido. Na verdade, esse texto aqui, irmãos, ele é um texto que vai se aplicar no finalzinho da grande tribulação. A igreja, na verdade, já foi recolhida desse mundo aqui, porque está escrito que um dia uma trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, nós vamos ter os nossos corpos transformados, e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, e com Ele vamos estar para todo o sempre. E aqui na terra, então, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Uma pessoa muito inteligente vai assumir o governo humano, sabe, vai dominar o planeta, e durante os três anos e meio primeiro do governo deles, a impressão que dá é que eles colocaram a terra em ordem. Mas aí é que mora o problema, porque ao final de 3 anos e meio ele vai se levantar com grande poder e grande ódio, e muitas vidas vão perecer. E essa palavra diz que 1/3 do judeu vai perecer nessa batalha. E aí então o Senhor vai trabalhar em cima desse exército de defuntos, de ossos secos, para que as 2 testemunhas possam pôr fogo naquilo que for preciso pôr fogo. E este fogo, eu quero falar um pouquinho hoje, irmãos, na verdade são as provações que se achegam até nós. Muitas vezes a sua vida está na mais plena normalidade,
e dentro de algumas horas, dentro de alguns dias, parece que a sua vida vira de perna para o ar. Tudo deixa de dar certo, nada mais acontece favorável a você, você não vê mais condições de nem sobrevivência, as portas estão fechadas, a impressão que dá é que seus ouvidos estão agravados, e aí então você fala: o que será? E eu te digo, o mesmo Deus que deu a visão para este profeta, Ele está aqui nesta noite, olhando para a sua dificuldade, olhando para o seu vale de coisas mortas, talvez esse projeto inacabado, esse sonho que você ainda não conseguiu, desenhá-lo, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que estava falando com aquele profeta naquele vale de ossos secos, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, para fazer ressuscitar aquilo que está morto, aquilo que você precisa para ser abençoado. Ah, pastor, mas o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que está acontecendo com a minha vida. Eu não sei mesmo, irmãos. E para dizer a pura verdade, é melhor até que eu não saiba. Sabe por quê? Porque um profeta tem que ter fé, um profeta tem que crer, um profeta, quando lançar a palavra, ele tem que ter a convicção de que Deus vai fazer. E nesta noite, eu não sei e não quero saber qual é o seu problema, mas o nosso Deus, que está acima de todas as coisas, o nosso Deus que pode todas as coisas, Ele está contemplando a sua vida, a sua família, os seus negócios, todas as suas frustrações estão diante dEle neste momento. E aí então eu quero, num momento de festa como esse, um momento onde nós estamos comemorando aí 9 anos de vida desta igreja, aliás, desta igreja sob a direção do pastor, porque na verdade nós já estamos juntos aí caminhando para a terceira década, né? São mais de 20 anos que nós estamos juntos, falando dessa palavra e ministrando o poder de Deus onde nós estivermos. E eu quero que você saiba que pela passagem do aniversário, nesses momentos de festa, aonde o seu coração talvez se encontra na maior angústia, você creia, porque Deus entrará com providência. E eu creio, se eu estou falando, se eu estou profetizando na sua vida, é porque eu creio que Deus pode todas as coisas. Só que tem uma coisa, irmãos, talvez o segredo de tudo que você vem buscando, eu vou te revelar pela graça de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Se o profeta tivesse duvidado do poder de Deus e não tivesse ouvido a voz do Senhor, ele ousaria profetizar sobre aqueles ossos? Não profetizaria. Então, irmãos, olha, muitas vezes os nossos olhos atrapalham a nós crermos. Sabe por quê? Porque a nossa visão, além dela ser curta, eu consigo enxergar algumas centenas de metros. E ainda hoje eu tenho o agravante de usar um óculos para ajudar. Mas glórias a Deus por isso, sabe por quê? Porque a verdadeira fé, ela opera naquilo que a gente não vê. A verdadeira fé se opera naquilo que nós cremos que o Senhor pode fazer. Você não precisa ver o seu projeto realizado, você tem que crer que esse projeto vai realizar, e aí então Deus vai abrir as portas para você. E aí então, talvez faltando 0,5% da apuração, talvez faltando meia urna para apuração, e você ainda faltando ali uma centena de votos para você eleito, Deus vai dar a ordem a seu respeito. Aliás, já deu a ordem a seu respeito. A ordem a seu respeito já foi dada. E a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerá contra você, porque você é a igreja. Agora tem um segredo, irmãos. A igreja, como está escrito no Evangelho de São João, capítulo 15, você tem que estar ligado na videira verdadeira. Você é um enxerto, você tem que ter a seiva ali, sabe, do tronco vindo para a sua vida. E eu digo nesta noite em nome de Jesus, se você crer, o Senhor, Ele vai fazer as coisas mudar. Ele vai dar uma guinada, Ele vai dar uma reviravolta. Você pode não ver, você pode ainda
não estar tendo uma estrutura de fé, mas eu quero que nesta noite você tome posse desta palavra, porque o Senhor está dizendo que os ossos secos vão reviver em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu fico imaginando então aquele profeta, quando ele, e eu tenho quase certeza disso, que quando ele estava de um lado para o outro assim, de tempo em tempo ele fechava os olhos, e quando ele fechava os olhos ele ouvia os ossos bater um no outro. E eu fico imaginando, o que será que Deus está fazendo? Ele devia pensar assim, o que será que Deus está fazendo? Por que esses ossos estão batendo um no outro? E de repente, irmãos, os esqueletos estavam todos montados. E na próxima vez que ele abriu o olho, os tendões estavam esparramados por cima daqueles ossos. E ele abria de novo, e a musculatura estava nascendo e crescendo em cima daqueles ossos. E ele olhava de novo, a pele estava estendendo em cima daquela carne. E o Senhor deixou todos os defuntos intactos ali. E aí Deus falou assim, você está vendo? Esses é aqueles que eu preciso para que todos saibam que eu sou Deus. Agora ordena para que o Espírito entre nesses corpos para que eles tenham vida. Irmãos, tem muitas coisas hoje, nos dias de hoje, que Deus não vai descer e nem vai mandar anjo para fazer mais, porque é responsabilidade da igreja. E a maior responsabilidade da igreja hoje é profetizar a bênção na vida das pessoas. Porque tem muitos que buscam, que nem o irmão falou, a minha mãe é a assembleiana daquelas de perder de vista, e ela ainda usa isso e aquilo. Irmãos, não importa, o que importa é que ela está nos pés do Senhor, buscando, crendo e confiando, e ainda vou mais longe, olhando a bênção do Senhor acontecer na vida dos seus. E é para isso que nós viemos aqui neste dia, para dizer, ainda que você veja morto, ainda que você não creia que aquilo possa adquirir vida, eu vim aqui para te dizer, o Senhor está dando vida nesta noite, está dando vida para os teus sonhos, está dando vida para a sua esperança. Ele quer que você renove as suas esperanças, porque Ele há de entrar com providência na sua vida, e Ele não só vai fazer aquilo que você precisa, mas ainda vai, te dar palavras de vida para você ajudar a salvar aqueles que faltam. Amém? Vocês viram a palavra que ainda vai acontecer lá, depois do arrebatamento. Mas ela demonstra o poder de Deus e tudo aquilo que Ele é capaz de fazer na sua, na minha, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então eu vim aqui nesta noite com o propósito de me alegrar com cada um de vocês, mas para dizer, olha, nada está perdido. Muitas pessoas gostam de usar o ditado, nem tudo está perdido, mas eu vim aqui para te dizer, nada está perdido, porque o Senhor está na direção. Receba esta palavra e seja abençoado por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. E obrigado por esta oportunidade, e vamos nos alimentar do Senhor agora, em nome de Jesus. Glória a Deus.